Você já se sentiu cercado? Já teve a sensação de que tudo ao seu redor estava contra você e que a derrota era inevitável? Pois é exatamente nessa hora que algo surpreendente pode acontecer. Porque o que os olhos não veem, o céu já preparou. Hoje, você vai descobrir uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Uma batalha que não foi vencida com espadas, mas com visão espiritual. Quando tudo parecia perdido, os olhos de um homem se abriram e ele viu os exércitos de Deus. Prepare-se para mergulhar na guerra invisível. O dia em que o profeta Eliseu enxergou aquilo que ninguém mais via e mudou completamente o rumo da batalha. O cenário é o reino do norte de Israel. O rei da Síria está em guerra contra Israel. Só que algo estranho começa a acontecer. Toda vez que o exército sírio planeja um ataque, Israel já sabe onde será. É como se alguém estivesse espionando os planos secretos da Síria. Confuso e furioso, o rei sírio acha que tem um traidor no meio do seu povo. Mas então, seus servos dizem algo ainda mais estranho. Não, meu senhor, não há traidor. O problema é que o profeta Eliseu está em Israel e ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Eliseu não era espião. Era homem de Deus. E Deus estava revelando tudo o que o inimigo planejava. O rei da Síria não aceita isso. Ele não entende o mundo espiritual. Por isso, ele faz o que qualquer líder militar faria: manda capturar o profeta. Durante a noite, o exército sírio marcha até Dotã, onde Eliseu está hospedado. Eles chegam com cavalos, carros de guerra e cercam completamente a cidade. O profeta dorme tranquilo. Mas, ao amanhecer, o servo de Eliseu, provavelmente Geazi, sai e vê o horror diante de si. Um exército inteiro ao redor, cavalos, soldados, homens armados. Ele entra em pânico. Ai, meu senhor, o que faremos? É a pergunta que ecoa em nossos corações quando estamos cercados, quando não vemos saída, quando os problemas parecem maiores que nós. Mas Eliseu não se desespera. Ele não grita, não foge, não chora. Ele apenas diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como assim? Geazi olha ao redor. Eles são só 2, e lá fora, centenas de soldados. O que Eliseu quer dizer? A resposta vem na oração mais poderosa daquele dia. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então, algo inacreditável acontece. Os olhos de Geazi são abertos, e ele vê o que estava ali o tempo todo. Um exército celestial, cavalos e carros de fogo, não ao redor da cidade, mas ao redor de Eliseu. O que estava invisível se torna visível. A Bíblia diz que Deus é Senhor dos exércitos, mas esses exércitos não são feitos de homens. São legiões celestiais. Anjos guerreiros enviados por Deus para proteger os seus. Geazi não via isso antes, e talvez você também não veja. Mas isso não significa que eles não estão lá. Quantas vezes estamos cercados por problemas, mas não sabemos que estamos cercados por Deus também? O mundo espiritual não é metáfora, é real. E aqueles que vivem pela fé têm acesso a essa realidade. O exército sírio avança, mas Eliseu faz outra oração.
Senhor, fere este povo de cegueira. E Deus o faz. Os soldados que vieram prender Eliseu agora estão cegos, confusos, vulneráveis. Então acontece o impensável. Eliseu vai até eles, o homem que eles queriam capturar, e diz: não é esse o caminho. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês procuram. Eles se seguem, sem enxergar, e Eliseu os conduz direto para Samaria, dentro da fortaleza de Israel. Quando os olhos deles se abrem novamente, estão cercados, mas agora são eles os prisioneiros. O rei de Israel vê os soldados sírios e pergunta: devo matá-los, meu pai? Mas Eliseu responde com graça: não. Deem-lhes pão e água. Depois, deixem que voltem ao seu senhor. E assim é feito. Os inimigos são alimentados e libertos. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que depois disso, os sírios pararam de invadir Israel. A guerra foi vencida sem derramar uma gota de sangue. A história de Eliseu nos revela algo extraordinário. Nem toda batalha se vence com força. Nem todo inimigo precisa morrer para que a guerra acabe. Nem todo cercado significa derrota. A chave é ver o invisível. É saber que há mais conosco do que contra nós. É crer que Deus está lutando por nós, mesmo quando não vemos. A fé nos faz enxergar o que os olhos não veem. E isso muda tudo. Você está cercado pelas dívidas, pelo medo, pela dor, pelo silêncio. Talvez, como o servo de Eliseu, você só veja o exército inimigo. Mas hoje, Deus quer abrir os teus olhos. Você não está só. Ao seu redor, há anjos, há cavalos e carros de fogo. Há um Deus que luta por você. E Ele está mais próximo do que você imagina.